Então, olá, o meu nome é Ana Prata e nesta nossa demanda por perceber aqui um bocadinho mais o que existe dentro da Universidade de Lisboa e como é que conseguimos olhar para aquilo que é um insucesso escolar e se calhar desmembrar um bocadinho alguns conceitos e alguns preconceitos que temos acerca de diversos temas. Hoje vamos falar sobre uma coisa que traz muito, muito aqui para cima da mesa, que é Erasmus e um bocadinho as ideias que conseguimos ter do que é fazer Erasmus, o que é que as pessoas costumam dizer, o que é na realidade e um bocadinho quais são as vivências que fomos tendo até aqui e que a nossa convidada de hoje, a Beatriz, nos traz até aqui ao nosso podcast. Olá Beatriz, bem-vinda. Olá, Ana, obrigada. Ora é essa. Então Beatriz, conta-nos tudo. Fizeste Erasmus? Fiz Erasmus, sim, fiz Erasmus há 2 anos, portanto, eu estou agora no sexto ano, isto foi no quarto ano, portanto, 2022, 2023, acho eu. Fiz em Turim, em Itália, e fiz um ano inteiro, portanto, fui em setembro e voltei em julho, fiz lá 10 meses. Ahm, Pronto, eu sou de medicina e, portanto, o meu Erasmus supostamente teria aulas e estágio. Foi, assim, uma coisa muito mais virada para aulas teóricas do que propriamente para estágio. Mas no geral gostei bastante. Ainda bem, senão isto ia ser um programa muito engraçado. Olha, diz-me só uma coisa. Em primeiro lugar, porquê é que foste? Porquê que eu fui? Eu, já antes de entrar na faculdade, queria imenso estudar fora. Até pensei, houve uma altura em que até andei a ver como é que eu podia estudar para fora até na faculdade, mas depois acabei por entrar na faculdade em Portugal e pensei que, ok, já que eu não fui estudar para fora, eu hei de fazer alguma parte fora porque realmente eu não sei porquê, eu sempre quis ver alguma coisa diferente e ter experiências diferentes e quando era mais nova muito a questão dos Estados Unidos pelas séries, mas depois cresci um bocadinho e pensei, ok, Europa acho que vai ser o meu sítio e pronto, e quando chegou a altura nós só podemos fazer Erasmus no quarto e no quinto ano, Ok. depois no sexto podemos fazer uma coisa diferente que é o elective, que eu também fiz este ano. Quando chegou a altura de, ok, vamos para Erasmus, alguém quer vir, eu fui logo e disse que sim. Mas não tinha assim nenhuma razão, simplesmente achei que me ia fazer falta e me ia arrepender muito se não desse o passo de experimentar uma coisa lá fora. Olha, nós vamos fazer aqui uma coisa que é um bocadinho injusta, mas que é importante porque é também um dos principais tópicos que nos traz cá, que é um bocadinho esta visão de Erasmus e o que é que significa ir de Uhum. Erasmus. Nem toda a gente tem uma boa imagem do que é ir de Erasmus. E se calhar, em vez de eu te inundar do que é que se diz por aí, do que é ser Erasmus, gostava de ouvir um bocadinho sobre, olha, que histórias é que foste ouvindo, de o que é que correu Uhum. bem, o que é que correu mal para os teus colegas, e já vamos falar sobre a tua em particular, mas muito a ver com esta perspectiva de que Erasmus é muito festa e não necessariamente contribuir para o nosso Uhum. sucesso escolar e para o nosso sucesso académico e para a nossa construção enquanto profissionais. Anto, o que é que tens a dizer sobre isso? Um, Pronto, aquilo que eu sei das experiências dos meus colegas e aquilo que eu também sabia antes de ir de Erasmus, sim, é um bocadinho a questão da festa e de. Mas não só da festa, é festa, mas muito com base de conhecer novas pessoas, ter novas experiências e também é uma coisa um pouco mais equilibrada do que as pessoas tendem a passar. Ou seja, nunca ouvi ninguém a dizer, eu fui de Erasmus e todos os dias ia sair à noite, todos os dias me embebedava, não pus os pés numas aulas, nunca estudei, não sei nada. Não, sempre foi uma coisa de, ok, temos muita festa e fazemos muitas viagens e fazemos muita coisa para além de estudar, mas acho que a maior parte das pessoas pega nos livros e acaba por estudar sempre um bocadinho. Não acho de todo que seja uma questão de durante 6 meses, Ou no teu caso, um ano? sim, no meu caso um ano, não estudar e esquecer que estamos na faculdade e que, pronto, que o Erasmus é uma coisa que faz parte da faculdade e não uma experiência totalmente à parte. Ok. Então, diz-me uma coisa, quando tu falas um bocadinho desta questão, olha, as festas sim, mas também o viajar, Uhum. como é que tu viveste isso? Eu antes de ir de Erasmus não viajava assim tanto. E quando fui, uh, acho que nasceu um bichinho em mim de ir viajar. A liberdade que se tem em Erasmus acho que é muito maior do que a liberdade que se tem quando se está. Neste caso, eu estou em Lisboa,
do que tenho cá. E cá tenho muitas coisas obrigatórias, tenho muitos trabalhos, também sinto algum stress de eu tenho que fazer isto para a semana que vem, ou tenho que estudar mesmo esta aula, porque se calhar já não vou cumprir o meu plano. E em Erasmus havia toda uma liberdade que era muito diferente e dava por mim às vezes, a uma sexta-feira a pensar, olha, este fim de semana apetece-me ir para fora. Comprava bilhetes de autocarro e ia passar 2 dias a Génova, que era 2 horas e tal, 3 horas de Turim, assim decidido no momento. E é uma coisa que eu cá não fazia e em Erasmus era uma coisa que eu tinha muito mais abertura, conheci imensos países, viajei imenso. E pronto, acho que é uma das partes muito boas do Erasmus é ter este tipo de abertura e de liberdade para, se nos apetecer, podemos, ok, durante a semana fazemos uma gestão um bocadinho mais equilibrada, de passear na cidade onde estamos, de estudar, de descansar um pouco mais, mas ao fim de semana, se quisermos, podemos simplesmente ir de avião ou de comboio ou de autocarro para um sítio completamente diferente e conhecer novos sítios. Olha, é muito interessante essa tua perspectiva e eu gostava que talvez nos fizesse aqui um ponto, porque tem a ver com esta lógica do que é que constrói o sucesso e o insucesso escolar. E se calhar vamos antes de chegar à parte do escolar. Do ponto de vista pessoal, como é que viste isto a construir para ti ou a destruir? Porque podem ter vindo partes destruídas e está ok falar sobre isso. Mas como é que tu vês isso enquanto pessoa e enquanto futura profissional? Como é que isso contribuiu para ti? Acho que é um pouco uma faca de dois gumes, porque por um lado acho que me tornou uma pessoa muito mais equilibrada e mudou um pouco as minhas prioridades. Portanto, antes de ir de Erasmus pensava, eu não posso mesmo tirar este fim de semana, eu tenho mesmo que estudar, não preciso descansar, mas não devo descansar. E agora é uma coisa que eu trouxe comigo, de volta para Lisboa, que é, não faz mal de vez em quando eu tirar um fim de semana para ir viajar, não faz mal eu nas férias do Natal ir uns dias para fora, não faz mal, mesmo que seja para estudar, em vez de estar a estudar em Lisboa, ir para o Algarve estudar uns dias. Foi uma coisa que para mim acho que trouxe um equilíbrio que eu não tinha antes de Erasmus. Por outro lado, como eu sempre fui uma pessoa muito focada, às vezes é um bocadinho difícil para mim o aceitar que eu posso tirar esses dias. Portanto, às vezes em Erasmus também uma coisa que eu pensava e que eu também às vezes continuo a pensar é ok, eu tenho a abertura para ir de férias e para tirar um pouco de tempo para mim, para descobrir coisas novas e para ter novas experiências, mas será que eu devia estar a fazer isto? Será que isto é uma coisa que a longo prazo vai compensar? E eu sinto que compensa. Acho que não me arrependo de todas as experiências que tive, mas ao mesmo tempo, na altura é sempre um bocadinho estressante de ok, eu comprei as viagens e agora vou, mas devia estar a estudar, devia estar a fazer isto. Portanto, pronto, é por um lado muito bom, por outro lado um bocadinho ansiogénico nesse aspecto. É curioso. O que é que muda de um lado para o outro? Porque não é a questão das consequências. As consequências existem, ou pelo menos a nossa percepção de consequência existe na mesma. Então o que é que muda? Não sei, acho que também um bocadinho pegando na altura pré-Covid, há muita coisa que eu no meu primeiro ano me arrependo de não ter feito. E portanto, o que eu agora peso é, será que eu me vou arrepender mais das consequências de ter ido fora este fim de semana ou de não ter ido? E as consequências do não ter ido acabam sempre por pesar um bocadinho mais e então ponho o stress um bocado de lado e aceito que, ok, eu posso ir viajar, isto aqui é uma coisa boa para mim e foi uma perspectiva que mudou muito imenso, muito imenso. Mudou imenso quando eu fiz o meu Erasmus. Então, e como é que desenhaste essa linha? Não sei. Ou se já desenhaste, porque isto às vezes é assim um trabalho em construção. Como é que Sim, isso está? acho que é um bocadinho um trabalho em construção. Acho que agora o que eu faço é não penso. Portanto, normalmente quando surge a oportunidade de ir fazer alguma viagem, digo sempre que sim. Se estiver dentro de datas mais ou menos aceitáveis, se eu tiver dinheiro para ir, pronto, faço assim uma gestão, mas digo que sim. E depois lido depois com as consequências. Eu marquei uma viagem há um mês, vou a Londres este fim de semana. Quando marquei estava tudo ok, e agora esta semana já me estou a estressar com essa viagem, mas eu sei que vou gostar, sei que não vai ser este fim de semana que vai baixar a minha média imenso e que vai ter consequências catastróficas, e portanto estou agora a tentar fazer a paz com a minha decisão, mas a linha é aceitar, há de início, as propostas e
e depois lidar com as consequências e tentar aqui gerir um bocadinho o stress. Olha, de volta um bocadinho aqui à questão de Erasmus e como é que isto se processa tudo. Acho que agora ir àquela segunda parte do escolar, porque eu acho que há aqui uns detalhes muito giros nesta parte e de como é que nós percepcionamos as notas que são tidas durante o tempo em que se está em Erasmus e que eu gostava que me falasse um bocadinho sobre bem, qual é a tua leitura sobre isso. Tiveste piores notas, tiveste melhores notas, se os professores te facilitaram a vida quando foste de Erasmus, se foi um pesadelo, qual foi a tua experiência lá, se os professores falavam inglês, tu já falavas, o que é que se passou contigo? Portanto, começando se calhar pela última pergunta, na minha faculdade não se falava outra língua sem ser italiano. Portanto, eu aprendi italiano cá e depois quando fui falava só italiano, a maior parte das pessoas não percebia nada de inglês. Portanto, se houvesse alguma dúvida no exame, nós tínhamos que nos desenrascar com o nosso italiano. Mas os professores, a maior parte das vezes, eram bastante tolerantes com os nossos erros e se não percebiam, deixavam-nos repetir 2, 3, 4 vezes. Os exames eram todos orais, portanto, nós tínhamos mesmo que saber o mínimo de italiano. Mas o italiano... E tu já sabias isso quando foste? Já. Pronto, era só uma curiosidade. Já sabia, e também pesou um pouco na minha escolha do local, porque eu queria fazer Erasmus num sítio que me desse para aprender a língua. Eu não queria fazer num sítio onde se falasse só inglês, porque, pronto, acho que ganharia mais com a experiência se pudesse falar a língua do sítio por onde fosse. Pronto, os exames eram todos orais e é uma coisa bastante diferente do que eu tinha cá. Muito mais estressante, pronto, porque sentia que tudo dependia de uma pergunta. Portanto, às vezes nós tínhamos 80 horas de aulas para estudar e tudo dependia de nós sabermos ou não aquela patologia que nos perguntavam. Portanto, a modalidade de exames foi um pouco estressante para mim, mas os professores ajudavam e sentia que eles às vezes começavam sempre, ou seja, não é que os exames fossem mais fáceis, mas eles começavam com perguntas mais fáceis. Portanto, o limiar para nós passarmos, se calhar, era um bocadinho diferente do limiar de passagem para as pessoas que faziam lá a faculdade. Pronto, achei que era um curso muito mais teórico do que cá e que exigia muito mais carga de estudo do que cá. E o que acabei por fazer foi, durante o semestre, eu não tinha aulas obrigatórias, portanto faltava às aulas e fazia as tais viagens e estava com amigos e explorava a cidade onde estava, mas depois, naquele mês e meio, 2 meses antes dos exames, era estudo intensivo, todos os dias, várias horas. E estavas lá, a estudar na mesma? Sim. Estava lá a estudar para depois fazer os exames. Em relação às notas, eu lá acabei por ter boas notas e lá está, eu estudei muito para ter essas notas, mas quando houve a conversão das notas de lá para cá, as notas não foram convertidas da maneira correta. O que acontecia é que havia cá A, B, C, D e E, e lá havia notas de 0 até 30. E depois havia o 30 cum laude, que era o 31, que ninguém tinha. Mas o 31 era o equivalente a um AK. Só que como à partida ninguém tinha, nós nunca poderíamos ter o AK, e o AK era 10%, era o 10% melhor do meu ano. Portanto, se os 10% melhores do meu ano tivessem 18, o meu 31 lá seriam 18. Eu tirar a nota máxima, que era um 30, seria um BK, que seria acho que seria os 40% a seguir. Portanto, eu podia tirar a nota máxima cá e chegar a Portugal e ter, por exemplo, um 15. Pronto, e que foi basicamente o que me aconteceu. Isto aqui não acontece em todos os países. Eu falando com muitos dos meus colegas de medicina e mesmo fora de medicina, isto não é uma coisa que costuma acontecer, e tenho amigos meus que vieram com muito boas notas de Erasmus, em que quase com médias de 19, 20, mas o que me aconteceu de facto foi tirar notas máximas lá e que caso se traduziram numa média de 15, 16. Pronto, e acabou por me baixar na média. Para mim era um pouco frustrante porque eu já sentia, eu não posso fazer mais nada, eu não posso tirar mais do que esta nota, e era sempre um peso extra ir para o exame com aquele peso de eu tenho que tirar a nota perfeita para ao menos conseguir ter cá um 16 ou um 17. Pronto, mas lá está, acho que isto foi uma questão assim de Turim em específico. Eu não sabia isto antes de ir. Acho que teria mudado um pouco a minha escolha, até porque eu sou uma pessoa que liga bastante à média. Mas acho que no geral as pessoas acabam por ficar com notas boas, e Erasmus não é equivalente a deitar tudo a perder e não aprender e ter notas péssimas. Mas e foste às festas? Fui. E como é que se correu? Correu bem. Eu sou uma pessoa equilibrada.
Mas em Erasmus, e há muito mais festas do que vou cá, cá não costumo ir porque eu não gosto nada de mexer nos meus horários de sono, portanto, ir aqui a uma festa implica que eu depois esteja 3 E ou lá 4 não tinhas dias. horários de sono. Não, porque como não tinha coisas obrigatórias, podia, por exemplo, se eu chego a casa às 4 da manhã, posso dormir até ao meio-dia sem stress nenhum. Pois está claro. Pronto, era aquela liberdade de Erasmus que cá não há. E há festas, fazíamos muitas vezes os prés em casa de pessoas, portanto, pessoas que nós conhecíamos com o ESN, que é a rede de Erasmus que há na maior parte das cidades europeias. Nós conhecíamos pessoas lá de outros países. Eu tinha muito mais amigos internacionais do que propriamente amigos italianos, até porque os italianos não falavam muito inglês. Portanto, conhecíamos pessoas nessas atividades que eram organizadas e depois combinávamos, esta noite vamos fazer um pré em casa deste rapaz belga. Então íamos à casa desse rapaz belga, fazíamos lá o pré e depois íamos sair todos juntos. Ia sair o quê? Umas 2 ou 3 vezes por semana no início, na época de exames, eu não ia sair. Mas até a época de exames era uma coisa que fazia, que ia às festas e tentava sempre que havia alguma coisa, tentava ir, mesmo que às vezes não apetecia muito, e às vezes eu estava a viver com 2 amigos aqui de Portugal e tentava sempre, mesmo que eles não quisessem ir, eu forçava-me a ir, porque lá está, para aproveitar, e a maior parte das vezes não apetecia, mas depois ia e gostava bastante. Mas sim, fui a bastantes festas. Aí sobreviveste à Sim, experiência. sobrevivi. Pronto. Olha, acho que foi uma ótima conversa em que andámos aqui à volta de vários pontos diferentes que estão relacionados com Erasmus e que podem levar a situações em que, olha, as pessoas realmente não conseguem ter aproveitamento nas cadeiras, vêm lá com uma sensação que pode não ser muito positiva, mas que isso não é necessário nem sequer a regra e que há muito mais Sim. no Erasmus e que pode trazer coisas muito positivas. Acho que a última coisa que eu gostava que tu partilhasses e encerramos dessa forma tem a ver com as pessoas. O que é que foi mais incrível para ti conhecer lá de perspectiva de outras pessoas? O que é que isso te acrescentou para o futuro? Isto aqui não é necessariamente bom para nós portugueses, mas uma das coisas que eu senti lá e que aprendi é que a maior parte dos países tem um estilo de vida um pouco melhor do que nós a nível de trabalho. E falei muito com várias pessoas de vários países e as pessoas ficavam sempre um bocado espantadas com o nosso salário, às vezes com as nossas horas de trabalho. E uma das coisas que eu sentia conhecer as pessoas foi eu gostava de conhecer mais disto e foi o que eu fiz agora este ano. Este ano fui para a Irlanda, irei para o Luxemburgo também eu gosto muito do meu país e gostava imenso de fazer cá o internato, mas fiquei assim com os olhos abertos para o que há lá fora. E pronto, a medicina é sempre um bocadinho mais difícil porque tem que se falar a língua e há muitas coisas que pesam na escolha de ir para fora, mas fiquei a conhecer 1001 lugares incríveis que se calhar podem ser casa para mim no futuro. Acho isso incrível. Olha, acho que é muito maior do que a área que estudas. Acho que qualquer um de nós pode dizer isso da área em que trabalha, mas que não deixa de ser importante. E, portanto, obrigada por essa partilha e olha, boa sorte. Obrigada.